Você já teve a sensação de que a sua vida está atrasada? Como se todo mundo estivesse avançando, conquistando, vivendo promessas, e você ficasse parado no mesmo lugar, olhando para o relógio e perguntando em silêncio: Deus, por que comigo é sempre assim? Por que as coisas demoram tanto para acontecer? Talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Você ora, busca, faz o que pode, mas as portas continuam fechadas, as respostas não aparecem e o silêncio de Deus parece cada vez mais pesado. É por isso que no vídeo de hoje eu quero caminhar com você por um tema que mexe com as partes mais profundas da nossa alma. Confiar no tempo de Deus. Não é apenas acreditar que Deus pode, é aprender a descansar no fato de que Ele sabe quando. E eu já quero te dizer algo logo no início. Se parece que tudo está demorando, se parece que deu errado, se parece que Deus esqueceu, pode ser justamente o contrário. Pode ser que Ele esteja preparando algo muito maior do que você imagina. Antes de irmos fundo, eu quero que você faça algo que parece simples, mas é muito importante para essa jornada. Escreva nos comentários: meu tempo está nas mãos de Deus. Isso não é só uma frase bonita. É um posicionamento espiritual. É você dizendo para o céu e para si mesmo: eu não vou mais viver escravo do relógio, da comparação ou da ansiedade. Eu escolho confiar. Enquanto você escreve isso, já aproveita aí. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. E se esse tema fala com você, já deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão cansadas de se sentir atrasadas na vida. Agora respira fundo. Se puder, diminua um pouco as distrações à sua volta. Esse não é apenas um vídeo para ouvir enquanto faz outras coisas. É um convite para deixar Deus reorganizar a forma como você enxerga o tempo, a espera e o silêncio dele. 1. Quando o céu parece em silêncio, talvez você esteja dizendo assim: eu oro, mas parece que estou falando com as paredes. Eu peço direção, mas não sinto nada. Eu clamo e só recebo silêncio. Tem dias em que esse silêncio machuca mais do que um não, porque quando Deus diz não, pelo menos temos uma resposta. Mas quando tudo fica quieto, a mente começa a construir histórias. Talvez Deus não se importe comigo. Talvez eu não seja espiritual o suficiente. Talvez eu tenha estragado tudo. Só que o céu não é mudo. Deus não é indiferente. Ele não fecha os ouvidos para quem o busca com sinceridade. O problema é que, muitas vezes, a gente interpreta a pausa como abandono. Quero que você imagine algo comigo. Pense em uma grande orquestra tocando uma música emocionante. Violinos, pianos, instrumentos de sopro, tudo em plena harmonia. De repente, silêncio. Uma pausa. Para quem não entende de música, essa pausa pode soar como erro. Parece que o maestro se confundiu, que os músicos se perderam. Mas para quem escreveu a partitura, aquela pausa é intencional. Ela prepara o coração para o próximo movimento da música. Ela aumenta a expectativa. Ela faz a próxima nota parecer ainda mais poderosa. Agora traz isso para a sua vida. E se esse silêncio que você está enfrentando não for descuido, mas pausa estratégica? E se essa fase onde nada se mexe estiver preparando o terreno para algo que você ainda não consegue imaginar? Existe um texto bíblico que, no fundo, é uma declaração sobre o tempo de Deus. Ele diz que, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não se atrasará. A nossa impressão é: Deus está demorando. Mas, na perspectiva dele, eu estou chegando exatamente na hora certa. 2. A espera não é um corredor vazio, é uma sala de lapidação. Quando tudo trava, a gente acha que a vida congelou. Mas muitas vezes é justamente aí que Deus está mais ativo dentro de nós. A gente quer que Deus resolva as coisas ao nosso redor, mas muitas vezes Ele está resolvendo algo dentro de nós. Pensa num escultor diante de um bloco bruto de pedra. Quem olha de fora pode pensar: está parado, não está acontecendo nada. Mas, na verdade, o escultor está ali, dia após dia, retirando o excesso, mexendo nos detalhes, dando forma pouco a pouco.
Do lado de fora, a gente só vê pedra sendo cortada. Do lado de dentro, uma obra de arte está nascendo. Com Deus é assim. O período em que nada acontece é muitas vezes o período onde Ele mais trabalha em você, tirando o excesso de orgulho, quebrando a ilusão do controle, curando feridas que você tentou ignorar, fortalecendo a sua fé para que ela não desmorone quando a promessa chegar. Porque presta atenção, milagre sem maturidade vira peso. Porta aberta sem caráter trabalhado vira armadilha. Promessa sem preparo vira destruição. Por isso, às vezes, Deus não está segurando a bênção. Ele está te segurando para que, quando você a receba, não se perca com ela. 3. Quando tentamos ajudar Deus e bagunçamos tudo, talvez você já tenha feito isso sem perceber. Viu a demora, a ansiedade apertou e você pensou, vou dar uma ajudinha para Deus. E aí, você se envolveu numa relação que o Espírito já tinha te mostrado, que não era para ser. Aceitou um trabalho qualquer, mesmo sentindo que não era o lugar certo, só para não parecer parado. Assumiu um compromisso que sabia que não conseguiria sustentar, só para provar algo a alguém. Muitas das nossas maiores dores não vêm do que Deus nos negou, mas do que nós decidimos pegar antes da hora. É como colher um fruto verde. Por fora, ele até parece bonito, mas quando você morde, está azedo, duro, sem sabor. Assim também é com as bênçãos que a gente arranca da árvore antes do tempo. Elas até parecem vitória por alguns dias, mas depois revelam um gosto amargo de arrependimento, culpa e consequências que poderiam ter sido evitadas. Por isso, o tempo de Deus não é só um relógio, é uma proteção. Muitas portas que Ele ainda não abriu não são castigo, são cuidado. Muita coisa que não aconteceu ainda não é falta de amor, é excesso de amor. 4. O que Deus está fazendo enquanto você pensa que nada está acontecendo? Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um processo que não termina, uma oração que você faz há anos, um sonho que parece ter morrido, uma promessa que parece distante demais. E a pergunta que martela é: o que Deus está fazendo enquanto eu espero? Quero que você imagine outro quadro. Um tapeceiro trabalhando em um grande tapete. Debaixo, você vê apenas fios embaraçados, nós, cores misturadas. Você olha e pensa, isso não faz sentido nenhum. Está horrível. Mas e se você tivesse a chance de ver o tapete do lado certo, veria um desenho perfeito, cheio de detalhes. Nós enxergamos a vida pelo lado dos fios soltos. Deus vê pelo lado do desenho pronto. Enquanto você pensa, nada está acontecendo, Ele está alinhando pessoas, ajustando lugares, preparando oportunidades, livrando você de situações que você nem imagina que poderiam te destruir e, principalmente, preparando o seu coração para o que vem. O tempo de Deus nunca é vazio. Ele é cheio de propósito, mesmo quando você não consegue perceber. 5. Uma escolha para hoje. Talvez até aqui você tenha vivido a espera como castigo, como se Deus estivesse te deixando no canto, esquecido. Mas hoje eu quero te convidar a mudar isso. Quero te convidar a transformar a espera em escola. A partir de agora, ao invés de perguntar, por que está demorando? Comece a perguntar, Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim enquanto eu espero? O que preciso aprender, largar ou ajustar nesse tempo? Essa simples mudança de pergunta tira você da posição de vítima do tempo e te coloca na posição de filho sendo treinado pelo Pai. Porque a verdade é essa. O relógio pode até dizer que você está atrasado. As pessoas podem achar que você perdeu o bonde das oportunidades. A comparação pode tentar te convencer de que você ficou para trás. Mas Deus não trabalha com atraso. Ele trabalha com propósito. E quando o tempo dele chega, não é só uma porta que se abre. É uma história inteira que faz sentido. Se esse primeiro bloco já falou com você, faz duas coisas. Confirma nos comentários. Eu escolho confiar no tempo de Deus. Fica comigo, porque nos próximos blocos nós vamos aprofundar. Como lidar com o silêncio de Deus na prática? O que grandes personagens bíblicos nos ensinam sobre esperar?
Por que tentar controlar tudo só aumenta a dor? E como transformar a espera em um lugar de fé viva, não de frustração. Bloco 2. Abraão, José e o propósito no atraso. Talvez você olhe para a sua vida e pense: se Deus tinha mesmo um plano para mim, por que levou tanto tempo? Por que tantas voltas? Por que não foi mais simples? Você não é o único a sentir isso. A Bíblia é cheia de histórias de pessoas que receberam uma promessa e depois entraram em um longo corredor de espera. Abraão. Quando a promessa parece atrasada demais, Deus prometeu a Abraão algo que humanamente já não fazia mais sentido. Um filho, uma descendência, uma história que iria muito além da idade dele. O tempo foi passando, o corpo envelhecendo, a esperança aos poucos ficando mais pesada de carregar. Será que você também já se viu nesse lugar? Você sabe que Deus colocou algo no seu coração. Você tem certeza de que não foi imaginação, mas o calendário não bate com a promessa. A certa altura, Abraão e Sara fizeram o que muitos de nós fazemos: tentaram ajudar Deus. Eles criaram um atalho, tomaram uma decisão baseada na lógica, não na promessa. E o resultado não foi paz, foi confusão. Aqui existe um ponto muito sério. Tudo aquilo que a gente força fora do tempo de Deus até pode nascer, mas não nasce em descanso. Quantos relacionamentos começaram assim, só para não ficar sozinho? Quantos negócios foram fechados assim, só para não perder a chance? Quantas decisões foram tomadas assim? Vou fazer do meu jeito, senão nada acontece. Abraão aprendeu da forma difícil que promessa de Deus não precisa de atalho humano. Tempo de Deus não precisa de empurrão nosso. Quando Ele diz que vai fazer, Ele não precisa da nossa ansiedade. Ele precisa da nossa confiança. Quando finalmente Isaac nasceu, não havia dúvida. Não foi sorte, não foi acaso, não foi habilidade humana. Foi Deus cumprindo o que disse, no tempo que escolheu. Talvez hoje você esteja cercado por Ismaéis da vida, decisões feitas na pressa, frutos de um coração cansado de esperar. A boa notícia é que mesmo assim Deus continua capaz de cumprir o que prometeu. A espera não cancelou a promessa e o erro não anulou o plano. O que Ele te chama a fazer hoje é: solta o controle, filho A. Para de tentar acelerar o que eu já determinei que vai acontecer no momento certo. 2. José. Quando tudo parece ao contrário do sonho, agora pensa em José, um jovem que recebeu um sonho de Deus. Ele se via em posição de liderança, sendo usado de forma grandiosa. Mas logo depois do sonho, tudo começou a piorar. Foi traído pelos próprios irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Se você olhasse para a vida de José em qualquer desses momentos e perguntasse: e aí, José, o que aconteceu com aquele sonho? Talvez, aos olhos humanos, a única resposta possível seria: não deu certo. Tudo saiu do controle. A promessa falhou. Mas do ponto de vista de Deus, nada saiu fora do roteiro. Cada humilhação, cada injustiça, cada porta fechada estava construindo dentro de José autoridade, maturidade, sensibilidade e um coração tratado o suficiente para não usar o poder depois como vingança. O tempo que pareceu perdido na prisão, na verdade, foi investimento de Deus no caráter dele. Quando o tempo de Deus chegou, foi rápido. Em um dia, José saiu da prisão para o palácio. Isso é muito forte. O tempo de Deus pode parecer lento por muitos anos, até o dia em que ele decide virar a chave. E em um movimento tudo faz sentido. Você pode estar num capítulo prisão agora. Nada combina com o que você sonhou. Mas o fato de o cenário atual não parecer com a promessa não significa que Deus desistiu do final da história. O que Ele te diz através da vida de José é mais ou menos assim: eu não estou apenas preparando o lugar para você. Estou preparando você para o lugar. Talvez a pergunta hoje não seja: quando a promessa vai se cumprir? Mas, quem eu estou me tornando enquanto ela não chega? Porque na vida com Deus, o processo faz parte da promessa. Bloco 3. Ana, Lázaro e Jó. Quando a espera dói. Até aqui falamos de espera como processo, como preparo,
como lapidação. Mas existe um tipo de espera que é mais difícil. A espera que vem acompanhada de dor. Não é só demora. É demora com lágrimas. É demora com perda. É demora com sensação de já era. 1. Ana. Quando a oração é feita chorando, Ana sabia o que era carregar uma espera que humilha. Ela queria algo legítimo, lindo, puro, ser mãe. Mas os anos passavam e nada. Além disso, ela era provocada, comparada, diminuída. Talvez você também conheça esse tipo de dor. Gente perguntando, e aí nada mudou ainda? Comentários que cutucam suas feridas. Olhares que parecem dizer, Deus abençoa todo mundo menos você. Ana, em vez de endurecer, escolheu fazer outra coisa. Ela foi derramar tudo isso diante de Deus. A Bíblia descreve o momento em que ela ora tão profundamente que nem consegue formar as palavras direito. Só os lábios se mexem, o coração desaba, as lágrimas caem. E aqui há um segredo. Muitas vezes, é justamente nesse tipo de oração, rasgada, sincera, chorada, que Deus rega o solo do milagre. Não foi da noite para o dia. Não foi no primeiro pedido, não foi no primeiro choro. Mas no tempo de Deus, Ana não só recebeu um filho, como esse filho se tornou alguém que marcou a história espiritual de uma nação. A espera de Ana não foi castigo. Foi útero de algo maior do que ela mesma. Talvez hoje você esteja orando como Ana, sem forças, sem frase bonita, sem aparência de fé perfeita. Saiba que Deus não despreza esse tipo de oração. Ele recolhe cada lágrima. Ele conhece o peso que você carrega na alma. 2. Lázaro. Quando Deus parece ter chegado tarde demais, agora olha para a cena de Lázaro. Marta e Maria mandam chamar Jesus enquanto o irmão ainda estava doente. Elas sabiam, se ele vier agora ainda dá tempo, ele cura. Mas Jesus não veio na hora que elas queriam. Ele demorou. E Lázaro morreu. Do ponto de vista delas, o que restou foi uma mistura de dor, frustração e uma pergunta atravessada. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Quantas vezes essa frase se repete dentro do nosso coração? Se Deus tivesse agido antes, eu não teria perdido esse relacionamento. Se Deus tivesse falado comigo antes, eu não teria tomado essa decisão. Se Deus tivesse me respondido antes, eu não estaria onde estou hoje. Só que Jesus não chegou atrasado. Ele chegou no momento exato para mostrar algo que elas ainda não conheciam. Não apenas o Deus que cura, mas o Deus que ressuscita. Se ele tivesse ido antes, seria mais um milagre de cura. Chegando depois, ele mostrou que tem poder sobre o impossível absoluto. Às vezes, o atraso de Deus não é descuido, é cenário. Ele está montando uma situação que, quando a resposta vier, ninguém vai poder dizer, foi acaso, foi sorte, foi só a vida dando certo. Vão ter que reconhecer, foi Deus. Talvez hoje você olhe para algo na sua vida e diga, isso já morreu, acabou, não tem como. Mas o Deus que chamou Lázaro para fora da sepultura continua sendo o mesmo. Se ele quiser, ele entra hoje nas áreas que você já declarou como perdidas e diz, tirem a pedra, eu ainda tenho algo para fazer aqui. 3. Jó. Quando tudo desmorona, e ainda assim você espera. Esperar é difícil, esperar sofrendo é mais difícil ainda. Jó perdeu quase tudo num espaço muito curto de tempo. Filhos, saúde, bens, apoio, compreensão. O silêncio de Deus nessa fase parece injusto. Jó tem perguntas, tem dores, tem revolta. Mas no meio desse caos, ele fala algo mais ou menos assim. Mesmo que Deus não faça o que eu quero, eu escolho continuar confiando nele. Isso não é romantizar a dor, é reconhecer algo profundo. A fé verdadeira não é aquela que confia em Deus apenas quando tudo está dando certo. É a fé que continua em pé mesmo quando não entende nada. No final da história, Deus restaura Jó em dobro. Mas a maior restauração não foi o que ele recebeu por fora, foi o que ele enxergou por dentro. Ele diz algo como, antes eu só tinha ouvido falar de ti, agora meus olhos te veem. Talvez, sem perceber, você esteja numa fase Jó da vida. Nada faz muito sentido, as perdas ainda doem, as respostas não vieram, e o céu
parece distante. Mas assim como na história de Jó, Deus continua presente mesmo quando está em silêncio. E muitas vezes é justamente nesses períodos que Ele te leva a conhecer uma face dele que você nunca conheceria se tudo estivesse fácil. Bloco 4. Esperar com fé, soltar o controle e viver pronto. Chegando até aqui, talvez você já tenha percebido uma coisa. O problema não é só esperar, é como a gente espera. Tem gente que espera reclamando, tem gente que espera negociando, tem gente que espera tentando controlar tudo. Mas existe um jeito diferente: esperar com fé, com expectativa e com coração disponível. Soltar o controle não é desistir, é confiar. Uma das coisas mais difíceis para nós é admitir: eu não tenho controle sobre tudo. A nossa mente quer sempre prever resultados, calcular riscos, antecipar problemas, se proteger de qualquer dor. E sem perceber, a gente tenta ser Deus na própria vida, planejando cada detalhe, definindo a hora de tudo, se frustrando sempre que as coisas saem do roteiro. Só que existe uma liberdade que só chega quando você para de lutar contra o tempo de Deus e começa a descansar no fato de que Ele vê o quadro completo. Você não. Você enxerga um capítulo. Ele enxerga o livro inteiro. Você vê uma porta fechada. Ele vê o que aquela porta teria destruído lá na frente. Você vê uma oportunidade que perdeu. Ele vê tudo o que te livrou sorrateiramente. Soltar o controle não é largar a responsabilidade. Você continua plantando, trabalhando, sendo fiel, buscando o melhor. Mas por dentro você troca a frase: se não for do meu jeito, vai dar tudo errado. Se for do jeito de Deus, vai dar certo do jeito certo. 2. Espera não é passividade, é preparação. Esperar em Deus não é sentar e fazer nada. Não é cruzar os braços e culpar o céu. Esperar em Deus é continuar orando quando não sente nada, continuar sendo fiel nas pequenas coisas, continuar alimentando a fé com a palavra, continuar honrando as pessoas, continuar desenvolvendo o dom que Ele te deu, mesmo quando o cenário ainda não mudou. É como um atleta que se prepara para uma prova mesmo sem saber ainda o dia da competição. Quando o dia chegar, ele não vai precisar correr atrás do prejuízo. Ele já estará pronto. Da mesma forma, esperar com fé é viver assim. Eu não sei o dia e a hora em que Deus vai virar essa chave, mas quando Ele virar, vai me encontrar preparado, não largado. 3. O maior lembrete sobre o tempo de Deus: a volta de Cristo. Existe uma promessa que resume tudo isso sobre o tempo de Deus. A promessa de que Jesus vai voltar. Para nós parecem séculos. Para Deus o tempo é diferente. Ele não está atrasado. Ele está aguardando o momento perfeito, dando oportunidade para que mais pessoas se voltem para Ele. Isso nos ensina algo poderoso. Se Deus é perfeito em cumprir a maior promessa de todas na hora certa, por que Ele falharia com você nas promessas menores? A espera pela volta de Cristo nos lembra que a história não está solta, o mundo não está à deriva, e a sua vida não é uma sequência aleatória de acertos e erros. Existe um Senhor sobre o tempo e Ele também está sobre a sua linha do tempo pessoal. 4. Um chamado para hoje: transformar a ansiedade em confiança. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas e a minha realidade agora? E as contas? E esse casamento? E esse diagnóstico? E esse filho distante? E esse sonho engavetado? Deus não ignora essas perguntas. Ele não é indiferente à sua urgência, mas Ele te convida a um lugar mais alto. Filho A, você pode continuar carregando tudo sozinho, ou pode colocar seu relógio nas minhas mãos. Hoje, aí onde você está, faça dessa mensagem uma oração. Você pode dizer com suas próprias palavras algo assim: Deus, eu reconheço que tenho lutado com o teu tempo. Tenho tentado controlar, acelerar, entender tudo. Hoje eu coloco o meu relógio nas tuas mãos. Eu não quero mais viver escravo da ansiedade, da comparação, do desespero. Ensina-me a esperar com fé, a crescer enquanto espero e a reconhecer que o Senhor nunca se atrasa. O Senhor chega na hora certa, do jeito certo, com o propósito certo. Eu confio no teu tempo. Amém.
Se essa oração é verdadeira para você, escreve nos comentários para marcar esse momento. Eu confio no tempo de Deus. Isso não é só engajamento. É uma forma de declarar publicamente: eu estou escolhendo confiar mesmo sem entender tudo. Bloco 5. Quando a espera é proteção. O tempo de Deus que te livra, antes de te abençoar. Quando pensamos no tempo de Deus, quase sempre imaginamos que ele está atrasado. Mas existe um aspecto da espera que quase ninguém fala. A espera de Deus, muitas vezes, é proteção. Ele não está apenas cozinhando o milagre. Ele está te livrando de algo que você nem sabe que existe. 1. Noé. A espera que salva, não que atrasa. Pensa em Noé. Ele recebeu uma instrução completamente ilógica. Construa uma arca. Não havia chuva. Não havia sinais. Não havia nenhuma razão humana para começar a construir algo tão gigantesco. Mas Noé esperou e trabalhou enquanto esperava. E aqui há um detalhe que ninguém percebe. O dilúvio não começou antes do tempo, porque Noé ainda não estava pronto. A chuva só veio quando a arca estava finalizada, os animais estavam posicionados, Noé e sua família estavam preparados. Se tivesse vindo antes, seria tragédia. Se viesse tarde demais, seria morte. Veio na hora perfeita. O tempo de Deus não é apenas precisão, é proteção absoluta. Talvez hoje você pense: por que Deus ainda não abriu essa porta? Por que Ele ainda não enviou a pessoa certa? Por que esse milagre não aconteceu? E o céu responde: porque se eu desse antes da hora, você seria atingido pela tempestade, não abençoado por ela. Às vezes Deus atrasa algo para que você não seja destruído pelo que pediu antes de estar preparado. 2. Moisés. Deus atrasou para salvar sua vida. Moisés nasceu em meio ao caos. O faraó havia decretado morte para todos os meninos hebreus. Mas a mãe de Moisés, pela fé, colocou o bebê num cesto e o lançou ao rio. Você percebe o que isso significa? Se Moisés tivesse nascido algum tempo antes, ele teria sido morto. Se tivesse nascido depois, também. Ele nasceu no exato momento em que Deus determinou, porque o tempo do nascimento dele estava conectado com o tempo da libertação futura de Israel. Ele passou anos no palácio, anos no deserto, anos longe de tudo, e quando Deus aparece na sarça, ele diz algo poderoso: já é tempo. Nem um dia antes, nem um dia depois. O que parecia atraso era a preparação do libertador. Talvez Deus tenha fechado portas na sua vida, não porque você não merecia, mas porque o inimigo estava te esperando atrás delas. Você não atrasou. Você foi livrado. 3. Elias e a nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias profetizou que choveria, mas a chuva não veio imediatamente. Deus poderia fazer chover na mesma hora, mas pediu para Elias esperar, voltar, olhar para o horizonte. 1 vez, 2, 5, 7 vezes. Por quê? Porque a fé de Elias estava sendo aperfeiçoada enquanto a promessa era formada no invisível. A chuva só veio quando Israel estava posicionado, Elias estava fortalecido e o céu estava pronto para abrir. O atraso não era falta de poder, era processo divino. Talvez Deus já liberou a resposta, mas você ainda está no Monte Carmelo, esperando a nuvem aparecer. A nuvem é pequena à primeira vista, mas para quem crê, uma pequena nuvem já é sinal de uma grande tempestade de bênçãos. 4. Deus atrasa porque Ele vê o que você não vê. Existe um versículo que resume esse bloco. Eu irei adiante de ti. Isaías 45:2. Se Deus vai adiante, significa que Ele chega antes para preparar o chão que você ainda vai pisar. Talvez você pense que está esperando Deus, mas na verdade, Deus está te esperando. O que Ele te preparou é tão grande que se você entrasse cedo demais não suportaria o peso. Por isso o atraso existe. O atraso te amadurece para a promessa. Bloco 6. O que Deus faz no invisível. Enquanto você espera. Se existe uma verdade que precisamos aprender sobre o tempo de Deus, é esta. Enquanto você espera,
Deus trabalha, e Ele trabalha principalmente onde você não vê, e quando você não sente, e quando nada parece acontecer. Talvez você pense, mas eu não vejo mudança, eu não vejo progresso, eu não vejo portas se abrindo. Mas fé não é enxergar o que Deus faz. Fé é confiar mesmo quando você não enxerga. 1. Deus trabalha no invisível. Pense numa semente. Quando você a planta, nada muda na superfície. A terra continua igual. Nada brota imediatamente. Parece que não adiantou regar, esperar, cultivar. Mas no subterrâneo, onde você não enxerga, raízes estão se formando, a estrutura está sendo criada, o interior está ganhando força, a vida está acontecendo. Se brotasse antes das raízes ficarem firmes, a planta morreria. O atraso é proteção. O invisível é processo. Deus te plantou. E antes de te fazer crescer aos olhos do mundo, Ele está te enraizando no secreto. 2. Deus ajusta pessoas e circunstâncias antes do milagre chegar. Quando você pede algo a Deus, não é apenas você que precisa estar pronto. Todo o ambiente ao seu redor precisa estar alinhado. José precisou esperar anos até que Faraó tivesse o sonho certo, o copeiro lembrasse dele, a fome viesse, a hora perfeita chegasse. Ana só concebeu quando o sacerdote estava no tempo certo. Israel estava pronto para ouvir Samuel. O ventre dela estava restaurado. Deus decidiu liberar a promessa. Lázaro só ressuscitou quando os discípulos estavam presentes. Marta e Maria estavam presentes. Os judeus podiam testemunhar o milagre teria impacto máximo. Não é só sobre você. É sobre um grande mosaico invisível sendo alinhado peça por peça. Por isso Deus diz, todas as coisas cooperam. Romanos 8:28. Cooperar é sincronizar. Sincronizar leva tempo. 3. Deus usa a espera para te transformar silenciosamente. Espiritualmente, há pelo menos 6 áreas que Deus trabalha enquanto você espera. 1. Sua fé. Cresce quando não há resposta. 2. Sua dependência. Aumenta quando você não controla nada. 3. Seu discernimento. Se aprofunda no silêncio. 4. Sua maturidade. Brota da dor. 5. Seu caráter. É lapidado quando você não é atendido na hora. 6. Seu coração. Aprende a querer o Deus da promessa, não só a promessa de Deus. Às vezes Deus espera você amadurecer para que o milagre não vire idolatria. Às vezes Deus espera você entregar para que o milagre não te domine. Às vezes Deus espera você tratar feridas para que a bênção não encontre você quebrado por dentro. 4. Deus espera o melhor momento para a sua glória. Esse é o ponto mais profundo. Deus espera o tempo perfeito, para que a história não apenas te transforme, mas transforme quem te assiste. O milagre não é só para você, ele é testemunho, ele é cura para outra pessoa, ele é porta que se abre para mais gente. É por isso que Deus espera o momento exato, para que o milagre seja indiscutível, assim como com Lázaro, assim como com José, assim como com Abraão, assim como com você. 5. O chamado final. Confiar sem ver. Talvez você esteja agora num capítulo de espera, mas Deus quer te lembrar. O tempo dele não falha. O tempo dele não atrasa. O tempo dele não erra. O tempo dele não se perde. O tempo dele não é desperdiçado. E quando a porta abrir, vai abrir de forma que ninguém vai poder dizer, foi coincidência. Vai ser tão claro, tão marcado, tão cheio da presença dele, que você vai declarar, se tivesse acontecido antes, eu não estaria preparado. No fim das contas, a espera não é castigo. A espera é cuidado. Se essa mensagem falou com você, não sai do vídeo sem fazer 3 coisas. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Aqui você vai encontrar palavra, direção e conforto para essa caminhada de fé. Deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também estão cansadas de se sentir atrasadas na vida espiritual, emocional e financeira. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando com a espera.
Talvez a única coisa que essa pessoa precisa hoje é ser lembrada de que Deus não se esqueceu dela. E lembra, o tempo de Deus nunca é perda de tempo. É o tempo em que Ele está te alinhando com aquilo que você não conseguiria viver sozinho. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você entrega, Ele cuida. Enquanto você confia, Ele prepara. Seu relógio pode até gritar atraso, mas no céu o aviso continua sendo o mesmo. No meu tempo vai ser perfeito. Amém.